Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Bloco 244 e eu tô nada mais nada menos com Laís Manieri. Sim. A gente anda se vendo bastante nos últimos meses já? Meses. Porque a origem da nossa amizade, na verdade, a Laís é uma grande amiga, estudou com a Thaísa, ensino fundamental? Ensino médio. Ensino médio? Todo. Ensino médio. A gente se conheceu há muitos anos e agora a gente serve junto na Igreja Vértice, Almechan. E a gente começou a estreitar também, né, os laços, né, principalmente os laços profissionais. Tenho uma grande admiração por ela e pela área que ela atua. Fala um pouquinho de você para nós. É isso, eu sou Laís Manieri, eu sou mãe da Liz, casada com o Dudu. Eu sou diretora de operações da B2 Inteligência Financeira, que é uma empresa de planejamento financeiro, pessoa, família. Você mexe com dinheiro, tem problema com dinheiro, tem muito dinheiro sobrando, é nisso que a gente trata. Conheço a Tatá há muitos anos, né? Eu falo muito disso. Sempre que eu apresento a gente, eu falo, cara, a Tatá foi uma pessoa que mudou minha vida, ela fez parte da minha conversão. Então já tenho um carinho enorme por vocês. E mais feliz ainda por a gente estar estreitando, descobrindo quanto a gente é parecido nesse mundo. Você é meu cliente, eu sou sua cliente em quase todos os seus negócios. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse projeto novo. Acho que eu tenho uma admiração muito grande por esse projeto do bloco em si. Eu acho que o Brasil precisa disso. Precisa de pessoas como não vocês. Foi ensaiado, gente. Não foi. Coisa boa, bom demais. Já que a gente começou mesmo nesse assunto, né, da família e tudo, e a gente hoje vai conversar bastante sobre planejamento, organização, não só na parte financeira, que é o que vocês atuam bastante lá na B2. Inclusive eu sou cliente e sou super fã do produto, indico demais. Apesar de ser contador, gestor financeiro, mas eu também preciso de um organizador e um planejador financeiro. E como é que é isso também na vida pessoal, né? Eu acho que tanto você quanto eu, a gente ainda passa, né, por situações que organização não é só na vida profissional, não é só criar uma organização para treinar todos os dias, mas é um estilo de vida. Né? Exato. Então, como que você lida com isso hoje? Eu acho que começou, Jason, muito cedo, quando eu entendi que tinha uma ordem para as coisas acontecerem, sabe? Eu entendia que a vida tinha uma regra e que se a gente analisa a regra, a gente tem solução para as coisas. Então, a harmonia musical, a medicina, as coisas foram sendo estudadas. Então, eu entendi que tinha uma regra e se eu observasse com carinho essa regra, eu chegava em algum lugar. E muito nova, eu percebi que eu tinha um quê de organização. E eu até falava, cara, mas o que eu vou fazer da minha vida? Organização. O que trabalha com isso? Eu não fazia ideia, né? Eu falava isso. Eu lembro muito nessas crises de profissão, assim, que não tinha nada a ver, que não existia uma profissão com isso. Lógico, minha cabeça é muito pequena. E hoje eu tenho um alinhamento muito grande com o propósito disso, assim. Tipo, cara, a minha vida só consigo caminhar e viver porque eu tento minimamente manter essa ordem para que ela flua, para que eu viva. A gente conversa muito sobre isso. E tem muito a ver com o que eu faço hoje na B2, apesar de eu não estar mais diretamente no produto final, assim, então na entrega do planejamento financeiro para o cliente, hoje eu cuido da jornada do meu cliente, da experiência dele. Então, cada passo que cada tipo de persona pode dar, eu tô ali estudando para melhorar a minha operação, as minhas pessoas. Então, tudo, eu falo que eu não olho mais uma árvore na minha floresta, eu tô cuidando da floresta como um todo e aparando ali para ver se aquilo vai dar certo. Então, vou num caminho de manter, eu tento olhar o mapa de cima, assim, então uma visão mais de estratégia, de caminho que eu quero seguir. Legal. Você falou um ponto muito importante, né? Porque indo para esse lado do propósito e da organização, do planejamento mais vinculando, porque é isso que a gente trabalha muito no bloco, né? Então, assim, tudo que a gente vai trabalhar é fazendo com que as empresas e pessoas que assistem o nosso material ou comecem a conviver com a gente, ter um relacionamento, entender que existe algo por detrás, né, do negócio e até mesmo do estilo de vida. Né? No meu Instagram eu até coloco empreendendo a vida, porque eu acho que a vida é empreendimento. Né? Então, dentro do propósito de vocês e dentro da estatística, eu não sei exatamente o número, não vou chutar para não ficar feio, mas eu sei que a desorganização financeira é um dos principais motivos hoje de divórcio, né? Até maior que a traição. Posso estar errado, pelo menos até onde eu vi, né, essa informação. Então, naturalmente, isso para vocês, por eu conhecer os princípios de vocês, isso naturalmente para vocês gera
um sentimento de trazer solução, ser resposta, né? E nem só nos casamentos. Eu acho que nas sociedades, nos relacionamentos, né? A desorganização financeira ou a falta de planejamento nessa área gera ruídos, até nos tira energia que a gente poderia estar concentrando em outro lugar, em outro objetivo. Então, tem essa relação, né, de solucionar uma dor? Sim. Eu acho que assim, a B2, do jeito que ela está caminhando, ela foi intencional. Eu falo assim, a gente começou a trabalhar com dinheiro, eu sei sobre isso, eu consigo ajudar outras gestores de patrimônio e tudo mais, vamos fazer. Não só o índice de divórcio, como o índice de suicídio, como endividamento. Saiu um estudo mais recente que mais de 76% dos brasileiros são endividados. Isso é um número absurdo, assim, absurdo. Eu acho que eu tô dentro dessa estatística. Sendo vulnerável. Muitos. Mas é verdade, assim, eu acho que a gente tá vendo no Instagram nossos amigos andando de jatinho, né? A gente tá vendo as pessoas com a vida perfeita, passando no resort no final do ano. Mas 76% dos brasileiros estão endividados, a conta não fecha, então tem alguma coisa errada. Quando você começa a perceber isso, você olha com outros olhos, porque o Brasil é um país de marcador social. Então eu preciso mostrar meu carro como conquista, eu preciso mostrar meu novo escritório como uma conquista, eu preciso validar o que eu estou fazendo. Mas a minha realidade dentro de casa é um casamento destruído, enfim, uma depressão profunda. Então, quando isso se conectou e eu falei, Deus tem algo pra gente nessa área específica, não é uma empresa que vende tudo, não é uma empresa que vai me fazer rica, é uma empresa que Deus tem algo pra esse tempo, legal, sabe? Então, assim, é uma... E não é algo que, assim, há 10 anos atrás precisava disso, eu não entendo muito, assim, eu não entendo por que Deus chegou nessa hora pra gente, mas eu entendo que é o tempo dele pra que pessoas na nossa geração comecem a falar disso. É tabu falar de dinheiro, sabe? Então, assim, as pessoas têm medo de falar de dinheiro, de falar de problemas. Você vai num grupo de empresário, todo mundo é muito bem sucedido. Na hora que você senta pro vamos ver, sabe? A pessoa tem essa dor, ela trabalha todos os dias mais de 12, 13, 14, 18 horas. E aí você vê a realidade. E aí quando a estratégia, né, ela é engolida pela operação no dia seguinte, o dinheiro pesa, o boleto que você vai ter que pagar, e aí dentro de casa. Então é um mix que eu acho que Deus tem muito para tratar nesse tempo sobre o dinheiro, sabe? Sim. Então, essa união de propósitos veio com a gente do tipo, não foi por acaso que a gente descobriu um nicho de mercado, uma dor. Então, é um nicho, eu falo, cara, você tem 76% dos brasileiros endividados, eu tenho um baita mercado de educação financeira para trabalhar. Se eu tô falando, às vezes, de igreja, que pessoas estão se divorciando por conta disso, e casamento é uma instituição muito relevante dentro da igreja, cara, é o nicho, né? Mas não é só isso, assim, então... O propósito, ele é latente e ele precisa me lembrar todo dia do porquê que eu tô fazendo. Então... Uma das coisas que a gente tá aqui não é para ficar fazendo propaganda e rasgando seda, não, mas uma das razões da gente ter se conectado tão bem, né, e a gente ter se apaixonado também pela B2, pela história da B2, é o que está por detrás da vida profissional de vocês, né? E vocês têm um instituto, né? Você pode falar um pouquinho mais desse instituto? Não é só propaganda, gente, eu digo pra você, mas é porque o trabalho é muito bom. Não, mas é legal isso, porque o instituto veio de uma vontade de ajudar. Então não veio para eficiência fiscal, não veio para aparecer, tanto é que a gente faz isso muito mal. Mas veio assim, cara, as pessoas estão querendo, tem gente com dinheiro querendo ajudar, tem gente precisando receber, vamos conectar isso. E isso viveu durante uns 4 anos meio capengando, instituto vai, instituto vem. E do ano passado pra cá eu falei, se a gente tem um país que não tem educação financeira, eu vou levar gratuitamente a educação financeira para essas pessoas. Hoje a gente tem feito um movimento de área social mesmo, então a B2 ela abraça isso. Então meus planejadores atendem a minha cliente analfabeta que não sabe mexer com números, sabe? Então a ideia cada vez mais é potencializar isso, fortalecer isso dentro da empresa para que todo mundo esteja envolvido, inclusive meu cliente. Porque eu não quero só que meu cliente doa. Sabe? Então, tipo assim, eu vou só doar esse dinheiro aqui, uma parte do seu valor é R$1 que você doa pra isso, assim. Então, não é só a doação em si. Então, o Instituto ele vem com esse senso de propósito de que eu consigo atingir a camada mais que não tem acesso a nada, quanto o meu ultra rico que tá lá andando de jatinho e é válido, tudo bem, não tem problema nenhum nisso, sabe? Então, o Instituto ele veio para abraçar
não só esse senso de propósito, não é pra dizer que a gente fez, né? É filantropia em vão, assim, é tipo um senso de, cara, tem uma parcela da sociedade que não tá sendo abraçada e eu posso fazer isso gratuitamente. Isso é propósito, né? E não estamos aqui para falar mal do nosso país nem nada, mas estamos a falar de fatos e experiências, mas um dos agravantes, né, no desenvolvimento da sociedade do nosso país e de outros países também, é essa questão de não é ensinado na raiz, nem sobre empreender, nem sobre planejamento, nem sobre organização financeira, né? Então, por exemplo, às vezes é uma herança maldita que os pais vão levar porque eles tiveram dificuldades financeiras, meus pais usavam o cartão e sempre foi assim, e essa cultura, na verdade, a cultura existe, de fato, uma cultura de endividamento, e nas rodas de happy hours a gente sabe que, não, vamos nessa. Então, assim... É engraçado, né, falar disso. É piada falar disso, postar isso na internet. Não tem problema. Vamos jogar pra frente. É dinheiro do futuro. Então, assim, eu não sei se vocês desenvolvem isso ou se vocês pensam em desenvolver, mas com certeza, se a gente caminhar junto por um bom tempo, e eu acho que a gente vai caminhar, eu acho que dentro dos planos que a gente tem para Bloco, começar a estimular ensino já na infância, né? Então, assim... Não sei se vai ser com cunho social, não necessariamente para menos desfavorecidos financeiramente, mas com o intuito de ensinar desde criança as crianças a lidarem com dinheiro, né? É para todo mundo, assim. Então, eu acho que você começa na raiz, independente da classe social. Não pode ser um privilégio para poucos saber o jogo do dinheiro, sabe? Não pode ser num país como o nosso. Então, eu penso muito, faz muito sentido pra gente, a gente já teve muitas conversas sobre isso, porque eu sempre, há uns 2 anos atrás, ainda trabalhava só com investimento, e aí uma pessoa sentou na mesa e falou, mas o negócio de vocês é educação? E aí minha cabeça foi, cara, fazer curso online? Não, eu não vou vender curso online. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. E hoje... a gente vai no viés de, cara, é total educação, porque hoje o meu cliente... E é engraçado, porque o negócio ele é vivo, né? Então o que a gente tinha planejado há 3 anos atrás, faz o menor sentido. Então a gente vai sentindo. Então meu cliente que tinha grana, pegou todo o dinheiro dele para comprar um apartamento e financiar o resto furada. E aí a gente começa a perceber, opa, meu cliente precisa de planejamento financeiro. Então o produto de planejamento financeiro surgiu por uma necessidade dos nossos clientes. A gente vai evoluindo. Quando o cara me fala educação sem eu maturidade nenhuma 2 anos atrás, eu falo de jeito nenhum. Não vou arrastar pra cima de jeito nenhum. Hoje, eu quero fazer tráfego nas cidades satélites pra galera pro curso gratuito, porque é a forma de alcançar as pessoas. As pessoas estão na internet, essas pessoas compram, as pessoas for de graça, elas vão baixar, ou que seja um conteúdo de TikTok, ou Quai, você já usou essa rede social? Cara, é bizarro o tanto de conteúdo que tem nesse lugar. Eu posso acessar essa pessoa desse jeito? Cara, eu vou acessar essa pessoa de alguma forma. E tem isso também, a educação ela não é só mais escola. A gente tá sendo bombardeado o tempo inteiro. Então eu descobri qual a melhor forma, porque tem excelentes programas de instituições enormes dando educação financeira e que não está sendo efetivo. Então, eu acho que é muito do que tem pro nosso tempo, como que a gente vai fazer? Vamos levar? E é uma mudança de comportamento, né? Então, eu penso muito... Não é mais só resolver o problema da dívida e pronto, porque ela vai entrar na dívida de novo, ela vai estourar o cartão de crédito de novo, então precisa ser estrutural. Eu falo de um trabalho demorado. Eu falo, qual que é o LTV do seu cliente, né? Qual que é o tempo que esse cliente fica com você? Eu falo, cara, se eu for um cliente perfeito, ele fica comigo pra sempre, assim. Não, porque eu começo a resolver todos os problemas dele. Entende? Então, eu viro não só eu ganhar dinheiro com ele, mas eu seguro na mão dele e falo, vambora, o que você tiver, eu quero resolver. Então, o que você passar, eu vou resolver. Então, eu tô educando seu filho. Esse é um dos produtos que a gente pensa, cara, eu preciso ensinar. Quem tem filho precisa ter um produto para ensinar pro filho, sabe? Então, se alimenta porque é um todo, assim. Não tem como pensar só naquela carteira X e vou focar. Não tem. É muito amplo pra gente. Muito bom! Chegou o momento do merchan! Estamos com um parceiro, patrocinador. A gente tá muito chique, né, Ninha? Posso ver de você? Temos patrocinador, vinho, o cara tá patrocinando vinho. Muito obrigado, Rota do Vinho, parceiraço. Bruno, obrigado demais. Então, quem não conhece, segue no Instagram, Rota do Vinho. Obrigado demais, viu? Isso facilitou muito o nosso bate-papo, estamos soltinhos. Laís, a gente fala muito no blog sobre ser solução para pessoas e ser solução para empresas, né? Então, vocês, eu acho que foi até
resposta do caminho que a gente vai trilhar mais para frente, porque a gente atuava muito no meio PJ, né, pessoa jurídica, e vocês, né, atuam diretamente com pessoa física. E dentro da organização, dentro do planejamento, uma das coisas que ao longo da nossa experiência, o que eu observo é que a cultura hoje começa e depois você organiza, né? E o que eu já observei dentro dos produtos que a gente constantemente, a gente vai falar um pouco, né, sobre excessos, mas o que a gente tem vivido muito nas operações que a gente tem startado hoje, o que eu tenho falado muito para o nosso time vamos estruturar, vamos planejar e vamos devagar. Por quê? O que eu entendi que quando se planeja e quando se organiza, não é garantia de sucesso. Não. Mas eu acho que é garantia de menos sofrimento. Com certeza. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Um pouco. Não, tô brincando. Eu sou assim, eu acho que depois de um tempo de muito amadurecimento, a B2 hoje, eu tenho um sócio que ele vai, depois ele pensa. E eu sou a parte que pensa do negócio e depois vai. Então a gente tem um equilíbrio muito bom nisso. Porque eu acho que eu sozinha não iria tão longe. E ele sozinho ia rapidinho estourar minha conta. Então, e é isso, assim, a gente sofre pelos dois lados. A gente sofre pela agilidade dele, mas às vezes sofre também porque eu penso demais. Então a gente tenta encontrar um equilíbrio nisso. Mas eu acho que tem como evitar alguns riscos. E aí eu vou entrar no papo dos excessos, né? Eu acho que principalmente não existe negócio, né? Propósito. A gente precisa viver bem. A gente precisa ter qualidade de vida, nossos filhos precisam estar amparados, nossos maridos, esposas. As pessoas que trabalham com a gente não podem sair adoecidas, sabe? Hoje o meio que a gente vive, as pessoas estão completamente adoecidas. Então, hoje eu pondero muito mais nisso. Então, hoje eu planejo muito mais, eu vou com muito mais calma. Eu tenho regras de não responder no mesmo dia, de não tomar uma decisão sem pensar. Se a pessoa está me correndo, querendo que eu tome decisão, eu digo não. Porque eu não vou ceder à pressão, porque eu preciso pensar, sabe? E eu costumo falar, vamos dormir? Vamos dormir sobre isso, depois a gente conversa? Há quem diga que seja ruim isso. Você quer chegar no outro ponto muito lento e tudo mais. Eu não acho isso, eu acho que eu tenho evitado, eu tenho vivido com muito mais qualidade de vida, eu tenho visto a vida passar. Eu não tô mais com essa sensação de sobrevivência, eu já estive nesse lugar, e não recomendo. Então, eu entendo muito que o negócio, hoje, lá atrás, precisou de uns riscos, meio doidos, vamos. Mas eu acredito que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria perdido menos dinheiro, teria adoecido menos, teria machucado menos pessoas no processo. E talvez tivesse maior, sabe? Então, assim, a gente nunca vai saber, né? Não dá pra viver de cis. Mas hoje, se eu pudesse falar, assim, até ideias de novos negócios que a gente tem hoje, eu gosto de conversar, eu gosto de pensar. Você me deu uma ideia, eu tô lendo 4, 5 livros, e aí depois eu tomo decisão. Então, eu não sou a pessoa que toma decisão pra ontem, não tomo, eu preciso dormir. Porque é nessa que você sai de cilada, já quase fiz sociedade que ia me levar pro buraco, a gente já desfez sociedade por conta desse pensamento, assim. Então, é a vida, a gente tem ela, e agora, então vamos, sabe, eu acho que vale tudo. Legal. Eu acho que vale tudo. Você falou sobre ler livros, você falou sobre ser mãe, falou sobre ser mulher, falou sobre ser diretora de operações. É um nome chique pra fazer tudo. Diretora financeira da Igreja Verde. E aí, como é que é a vida de Laís, mãe, mulher, empreendedora, diretora, voluntária? Como que é isso e como isso se relaciona com essa área, né? Eu começo a falar disso. Eu já sei que é um desafio, né? Então você pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Pode. Eu gosto de falar disso porque não foi uma coisa que eu escolhi, sabe? Assim, agora isso... Então não foi um plano que eu havia traçado. Eu sempre tive muito na minha cabeça o sucesso profissional, eu nem, sabe? Então eu olhava lá na ponta e falava, eu acho que isso aqui, eu quero, esse que eu quero. E aí eu ia vivendo, assim, principalmente pós-burnout, pode falar assim? Pode. Então, eu vivi um burnout em 2019, eu tive esse esgotamento, né? Meu corpo parou.
Foi literalmente. Eu lembro que no mesmo ano, em janeiro, eu fui no médico, eu tava com uma tontura. E eu trabalhava muito, eu viajava muito trabalho, eu tinha uma consultoria de análise de negócio, eu viajava o Brasil todo, e é essa loucura de governo e TI, não sei o quê. E aí eu tive uma crise de labirintite. E aí o médico falou, você não tem nada, mas se você não parar, você vai morrer. Eu falei, bobeira, gente, tá tudo bem, só uma tontura, me dá um remédio. Dezembro desse mesmo ano... Onde que esse médico só quer dar uma passadinha lá só pra... Dezembro do mesmo ano, novembro do mesmo ano, eu literalmente caí, assim. Eu caí, eu já vinha sentindo aqueles sintomas básicos de tontura, esquecimento, cansaço extremo, estresse. Então eu vivi muito assim, arisca. E aí eu tinha essas tonturas, vez ou outra. E aí uma dessas viagens, voltei, eu viajava domingo à noite e voltava na sexta de madrugada. Ficava sábado e domingo em Brasília. E aí num domingo desses eu simplesmente não consegui levantar da cama. Na hora que eu levantei eu caí. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo, me leva pro hospital. E eu com uma crise absurda de labirintite. O médico falou a mesma coisa. Aí ele falou, filha, você não tem nada, isso é estresse. Sua vida, como que anda? Eu falei, tá ótimo, tá tudo bem. Amanhã, inclusive, tô indo pra Manaus. Ele falou, você não vai não? Pode avisar que você não vai. E aí desencadeou 1 milhão de exames, psicólogo, psiquiatra e tudo mais. E eu sempre falei que eu sou uma boa aluna, porque eu erro uma vez só, algumas coisas. E isso foi muito marcante pra mim. Então me ver adoecida mexeu muito comigo. E eu falei, cara, não adianta nada tudo isso se eu não tiver saúde. Nada. Então, o Dudu tava topando, me dava uns alertas, né? Então, vamos. Você tá morrendo, mas pode ir, tá? Vai morrendo, se você quiser, eu vou. E eu adoecida, a psiquiatra falou, tem chance de você parar? Aí eu planejando, eu organizando, acho que uns 4 meses. Ela falou, não, Melinda, eu tô falando amanhã. Tem chance de você parar amanhã? E eu no hospital. Eu falei, não tem. Ele falou, se tiver, é isso que você vai fazer. Eu cheguei em casa, à noite me mandaram mensagem, lá, tudo certo com a viagem amanhã? Meu Deus. Aí eu entrei em crise de pânico, comecei a chorar. Falei, Dudu, eu preciso sair, não vai dar certo, eu vou morrer sozinha numa viagem dessa, você vai me descobrir 3 dias depois, eu morta no hospital, então no quarto de hotel. E aí eu saí assim, no dia seguinte, toda essa crise, segunda-feira, eu mandei a mensagem e falei, tô fora, vou sair. Então, eu errei essa vez. Comecei a fazer o tratamento, psicólogo, psiquiatra, remédio, repouso, não pode falar de trabalho. E foi interessante porque as pessoas vinham falar. Eu sou uma pessoa que fala muito de trabalho, então as pessoas vinham, e aí, como tá? Eu parei. Como assim? Eu parei. Leis, mas eu queria que você me ajudasse. Não, eu não posso falar de trabalho. Então foi um tempo assim, meio de limbo, meio de eu não era ninguém, eu era o que eu fazia. Então um senso de falta de propósito, assim, pra que eu existo? E aí foi um tratamento muito duro, mas muito rápido, porque eu tenho executora, né? Tem que fazer. Comecei a me tratar, totalmente fora do trabalho. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer diferente pra começar, porque eu precisava voltar. Eu não tinha planejado financeiramente pra parar. Eu tinha ali um marido segurando as pontas, trabalhando pra caramba. Eu falei, ele vai adoecer agora, então não dá. E aí eu falei, esse tratamento tem que dar certo. Tem que dar certo e daí que dar certo rápido. E aí eu fui nas consultas, quando chegou 4 ou 5 meses depois, a médica falou, Laís, vou te dar alta. Você tá bem? Você tá fazendo o que tem que fazer, você tá outra pessoa. E aí eu tive alta. Cara, eu acho que uns 5 dias depois, Pedro Fávero, meu sócio, me liga e fala, me ajuda aqui com o negócio. Só uma ajudinha. Não é trabalho. Não posso trabalhar. Ele, não, só me ajudar. Aí eu falei desse jeito, eu não quero que você me pague, eu não posso trabalhar. Não, tá bom. E lá estou, 3 anos depois. O que eu faço diferente? Pedro, grande estratégia, hein? Caraca! O que eu faço de diferente para dar conta disso tudo? Essa volta toda para chegar nisso. É igual, eu fico o tempo inteiro em alerta, assim. Então, eu não deixo a peteca cair. Então, eu não faço nada sozinha. Eu tenho acompanhamento de uma boa psicóloga.
o Pedro Felizola me acompanha. São muitos Pedros, mas o pastor tem sido uma bênção assim, nesse sentido. E eu sei que sozinho eu não vou dar conta. Então, o Dudu precisa estar comigo. Tipo, marido, vamos. Então, ele também é um sinal de alerta de estar passando. E onde eu sou essencial. E aí, quando alguém me falou isso, eu falei, cara, onde eu sou essencial é que no final vai ter valido a pena, sabe? Então, foi interessante porque hoje, quando eu vejo dos excessos, eu penso, onde eu sou essencial? Aí eu dou 3 passos para trás, porque eu não vou deixar chegar onde eu cheguei. Então, ser empresária, eu não sou empresária 24 horas, então eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair. Eu tenho 2 dias que eu trabalho a mais no trabalho. Ela entra às 6 horas da manhã e sai meia-noite. Mas tem. Não, mas eu entro assim, hoje, por exemplo, eu divido muito bem meus horários, e aí essa organização entra demais, porque eu tenho uma agenda fixa, do tipo, esse dia eu fico até mais tarde. Tanto é que eu falei, na quinta eu tô de boa pra fazer as coisas, porque quinta eu fico, terça eu fico. Não marca nada comigo segunda, quarta e sexta noite, porque eu fico feliz. Então eu comecei a fazer escolhas do que eu ia fazer pra dar conta. E aceitar que eu não vou dar conta de tudo. Eu acho que assim... Isso é a coisa mais difícil de aceitar, né? É o mais difícil, assim, mas saber que eu não vou acertar sempre, saber que são nessas fragilidades minhas que eu vou alcançar algumas pessoas, ajudar algumas pessoas que estão achando que a vida é perfeita. E eu acho que, assim, 32 anos, acho que uns 13 anos de mercado de trabalho, me caminharam para esse lugar, assim, de eu não vou entrar nesse excesso de novo, não vale nada se eu não estiver bem, se o meu casamento não estiver bem. Deus, é você? E eu acho isso, assim, eu tenho mentor, eu tenho pastor, eu tenho amigos que vivem em sinal de alerta. E aí eu consigo priorizar meu tempo, eu já não perco mais tempo. Então, assim, se vai perder meu tempo... literalmente, antigamente eu lia o livro até o final, eu via filme até o final. Hoje em dia, tipo assim, eu poderia estar com a Alice, eu poderia estar com o Dudu, então eu não vou fazer isso. Então hoje eu faço escolhas muito duras, do tipo interromper uma reunião que está indo inútil, porque eu não vou perder tempo mais, assim. Isso. E até ensinar... Eu já estive em reuniões dessas. Muitas, ao longo do dia eu falo, né, que a minha empresa ela é de reuniões. Porque eu passo o dia inteiro em reuniões. Meus sócios odeiam que eu falo que eu falei, caraca, velho, a reunião, vamos perder tempo, droga. Tá cheio de coisa pra fazer. Mas eu acho que tem muito disso também, da gente aprender a viver o momento que a gente tá, assim. Você é essa pessoa também, né, que tá em muitos lugares tomando decisão e não dá pra perder tempo, mas também o seu lugar é de reuniões, de tomada de decisão. Então... eu acho que a maternidade me desafiou muito nisso, assim. Eu acho que a maternidade... Hoje eu tenho a Alice como desculpa. E ela é uma desculpa perfeita, assim. Porque eu quero estar com ela. Legal. E agora é o momento, sabe, Jason? Depois que passou, depois que crescer, passou. E muita gente, eu já ouvi recentemente. Mas ela nem vai lembrar disso. Eu falo, cara, mas é nisso que eu vou criar a base mais sólida. Pra daqui a 10, 15 anos ela olhar pra trás e saber que ela tem um porto seguro, sabe? Então, minha vida virou de cabeça pra baixo quando ela chegou. Virou de cabeça pra baixo, porque não sou mais eu. Eu falava essa frase, eu não tenho dívida, não tenho carro pra pagar, não tenho casa pra pagar, Dudu, vambora, a gente testa. Hoje não. Hoje tem muito em jogo. Tem muito em jogo, inclusive do meu tempo. E eu penso, cara, se eu pudesse estar com a Liz agora... Cara, assim, né, é bom demais esse tipo de conversa, porque a gente sai totalmente da pauta, mas entra em assuntos totalmente relevantes. Vai chorar. Vamos chorar aqui, com certeza. Mas é isso. Porque assim, eu venho de uma cultura onde meu pai veio de uma cultura já de muita intensidade de trabalho, né? Então minha mãe ficava com os meninos e ele tinha uma intensidade que, tipo assim, na verdade ele praticamente chegava em casa mais para corrigir do que ter tempo de qualidade, né? Meu pai foi maravilhoso, tudo que eu tenho, tudo que eu construí é fruto do todo o trabalho dele. Sou eternamente grato ao meu pai, assim. Tive várias frustrações, fiquei muito tempo sem perdoar meu pai ou magoado com meu pai por causa de surras, né, do passado. Mas depois que eu passo por situações semelhantes a dele, eu falo, cara, meu pai só era um ser humano como eu, né? Então aí tem um desafio de fazer diferente, né? Errar outras coisas agora. Exatamente. Então eu não gosto de falar que eu sou melhor que meu pai. Eu gosto de falar que eu posso corrigir coisas que ele errou e posso copiar várias outras coisas. E eu já, na verdade, às vezes a gente quer, tipo, ser completamente diferente. E a gente descobre na caminhada que eles têm muito a nos ensinar. E se eu tivesse ouvido meu pai desde quando eu comecei a empreender,
Com certeza eu estava muito mais longe. E eu acho que aí entra, e a gente conversou muito lá com o Pedro no último bloco, sobre legado, né? Sobre o que a gente tem para deixar, né? Então, a gente empreende, a gente quer ensinar as pessoas, a gente quer falar sobre propósito para as pessoas, mas a gente esquece de fazer isso, principalmente na nossa casa, né? Então, porque é o que a gente vai deixar. Né? Então, assim, é muito mais fácil eu deixar um legado para pessoas que me dão uma credibilidade e, obviamente, os nossos maridos e as nossas esposas. Que bagunça! Mas, e os nossos filhos é o primeiro lugar que a gente precisa empreender, né? Empreender dentro de casa. Porque eu acho que esse é o verdadeiro legado que a gente tem que deixar. E eu acho que é o maior desafio de quem empreende, porque a gente sempre quer priorizar a entrega, cliente. Mas uma coisa que uma cliente me falou, Manu, da Aragão Feitosa, a gente fica, né, até meia-noite, caramba, eu tenho que entregar. Mas uma coisa que ela falou assim, às vezes a gente fica se matando até tarde, todos os dias, mas ela falou assim, um novo problema sempre vai estar lá amanhã. Então, assim, o problema sempre vai estar lá. Então, a gente não zera os problemas, porque essa é a vida, né? Então, isso que você falou sobre essência, legado, né, e o que realmente importa, é extremamente importante para conduzir. E sinceramente, falando sobre realidade, né? Muito se espera dos empresários, né, e muito se espera nas redes sociais, que as pessoas sejam bem-sucedidas. Ah, caramba, você é empresário de sucesso, você não sei o quê. Mas, na verdade, o sucesso é viver um propósito, né? Então, assim, e a gente tem até algumas crises, né, com pessoas que a gente se relaciona, até, às vezes sócios, porque parece que, pô, você não tá afim de ganhar dinheiro, você só tá afim de viver o propósito, mas eu falo assim, cara, é a coisa que me traz mais felicidade, é o que vai durar, né? É o que vai ficar, né? Obviamente que a gente tem nossas obrigações, os nossos boletos, mas, cara, o que traz alegria, o que traz motivação para você, né? Então, se você não tem isso na sua vida profissional, na sua vida, na sua saúde, na sua casa, cara, se você não tem algo que te move, uma causa, né? Eu aprendi muito com o pastor Pedro sobre ter uma causa, pastor Pedro e pastor Felipe, né? Sobre ter uma causa. Ter uma causa te ajuda a todos os dias lembrar o porquê que você está, o porquê que você faz. Mesmo que o objetivo ou a meta não tenha sido alcançado, mas se você para e analisa, e a gente falou no último podcast sobre se você para, não olha só para o que você não alcançou, mas olha o que você deixou, cara, não tem mais nada que traz maior gratificação do que isso. Eu sofria muito, muito por ver a vida acontecendo e sair da planilha. Eu sofria muito ter colocado uma meta de 1000 clientes e não ter alcançado aquela meta naquele ano. E hoje, a escolha é sempre viver, sabe? Pode ser papo de startupeiro, né? A gente aprende com erro, mas dá pra ser, eu falo, um aprendizado efetivo. Certeza. Porque se você tá sendo intencional naquilo, você não tá sendo atropelado pela vida, dá pra você aprender e mudar no dia seguinte. Você muda muito rápido. Então, você, inclusive nisso, de entrar no fluxo do dinheiro por dinheiro e depois falar assim, hoje não. Hoje eu vou parar esse negócio aqui e vou refazer. E isso do empresário, né, do que as pessoas esperam de você, foi algo que eu desconstruí completamente, porque ninguém me falou isso, sabe? E aí as pessoas montaram uma vida, a gente estuda isso, a gente lê os livros e a gente fala, cara, simples, é só eu seguir o cronograma, porque eu chego lá no sucesso final. E aí você descobre que a vida vai te engolindo. E aí o que te faz levantar de manhã, sabe? O que te faz levantar é pensar no que você vai deixar, é nas pessoas que você está impactando, e não o Pedro falou isso, né? Não é o propósito romantizado. É o viver de fato intencional, porque tem um monte de gente falando pra você se matar a qualquer custo, porque você vai conseguir qualquer coisa. E a gente tá falando de um lugar de privilégio. Se der tudo errado, a gente não vai passar fome. Então a gente já tá num outro patamar, a gente já superou isso. E se der tudo errado, a gente recomeça. Porque a gente tem os amigos que a gente não destruiu no meio do caminho, a gente tem os bons funcionários que a gente não matou no meio do caminho.
Então o legado é isso, a gente vai deixando legado pela pessoa que passou um pouquinho na sua vida e falou, cara, que cara massa, que mulher legal. E esse é o carinho que vai ficando, porque lá atrás eu errei pra caramba e ainda assim quando a menina vai me chama pro casamento eu falo, cara, alguma coisa de legal eu fiz por ela. E aí a outra vai me chama, sabe, e lembra de mim e manda uma mensagem de carinho e tudo mais, e você fala, cara, eu fiz tudo errado e ainda assim eu fiz alguma coisa. E se eu começar a pensar mais intencionalmente, sabe? Hoje eu vejo, se meu dia é mais intencional, eu tenho um almoço agradável com o Vini, sai um super negócio ou sai uma super amizade. Não sai uma destruição, sabe? Então eu acho que é viver a vida com mais construção, sabe? E sem romantismo. Sem achar que, deu certo e a gente vai ficar muito rico. Porque no final do ano, dia 31 de dezembro, batendo suas metas ou não, vai ter saído do plano. Você não vai ter seguido 100%, você vai ficar doente, você vai ter que parar um dia, você vai viajar, não deu errado, o dinheiro acabou. Então eu acho que assim, é viver com mais leveza, viver de forma mais intencional, ser mais gentil. Ser mais gentil com a gente, sabe? Eu, por ser a pessoa dos livros, eu sofria demais, porque não tava... Eu sempre quis ser a pessoa dos livros, mas eu li um total de todos esses livros que estão aqui. Desde quando eu nasci, desde 87, eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Eu sou a pessoa eu tô só menos hoje com a Liz, lógico, vou botar a culpa nela, mas é verdade, hoje eu escolho estar mais com ela do que eu vejo, ainda mais quando eu leio esses livros chatos que todo mundo repete a mesma coisa, eu fico, que preguiça, 300 páginas pra falar a mesma coisa. Mas eu sempre fui muito metódica, então isso foi minha desconstrução. Do que eu ia abrir mão para poder estar mais feliz, para ter mais tempo, assim. Então, hoje eu falo, eu sou a pessoa da organização, mas não é minha casa hoje. Eu escolhi não batalhar a batalha da casa, entendeu? Eu escolhi isso, assim, e antigamente... Nossa, eu ia sofrer demais. Dudu sabe, Dudu sofreu no início do casamento. Eu era a pessoa do dia pra trocar roupa, dia pra trocar... Hoje, tipo assim, cara, foi o que deu, sabe? Porque eu boto a Alice pra dormir todos os dias. Eu acordo com ela, sou eu que escovo o cabelo e é disso que eu vou lembrar. E aí eu penso assim, cara, eu escovei o cabelo dela de manhã todos os dias durante a infância dela. Então, ela não vai lembrar disso, mas isso tá tão marcado, tá tão dentro que... valeu a pena. Eu não vou lembrar da casa bagunçada. Um dia eu dou um jeito mesmo, sábado, antes de ir pro Vênice. Esse negócio de casa bagunçada é uma coisa... Porque as pessoas têm a impressão da gente que elas não conhecem, né? Então, a gente viveu uma temporada servindo na igreja, né? Trabalhando e tal, recém-casado, eu e Thaisa. Só que existia um projeto, né, na igreja que a gente frequentava, na Igreja Batista Capital, que era o Alto de Páscoa. E, tipo assim, nesse período, a gente escolhe o que a gente vai priorizar. Né? Então, comer. Tipo, tem 17 apresentações, ensaios, não sei o quê. E aí, um dia a gente precisou falar pro Douglas e Mizui passarem lá em casa para pegarem alguma coisa que a gente tinha pedido, eu não sei exatamente. Eles entraram, né, a gente deu a chave, eles entraram no apartamento que tinha 36 metros quadrados. Aí eles ligaram pra gente e falaram assim, velho, o que aconteceu nessa casa? E é isso, né? Eu acho que você escolhe o que você vai priorizar e em que momento, né? É óbvio que, né, você tem que viver na condição minimamente humana, né? Pra não ser interditado. Nas casas, segundo eles, tinha germes malditos aqui. Mas eu escolho. Eu vou falar, já vou puxar o gancho para finanças. Eu era aquela pessoa, esse dia eu estava conversando com um dos meus planejadores. Dezembro, eu tirava um mês para planejar meu ano. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu contava, por exemplo, eu ia viajar em janeiro. E aí eu ia fazer compras nessa viagem. E eu falava, cara, lá vai ter o chiclete que eu gosto. Ia pra fora. Aí eu falava, quantos chicletes eu vou comer no ano? Aposto que era aqueles que pareciam uma carteira, brilhoso. Não! Você abria e saía cheiro, magia. Não, era aqueles chicletes que vende na gringa, que você puxa assim, ó, fininho. Então, você abre e aí tem um... E ele é brilhoso. É brilhoso. Aí eu calculava quantos chicletes, quantos... Cara, assim, coisa mais absurda, assim, que eu tinha isso planejado. Eu ia pra viagem, minhas tias que viajavam, que moravam lá fora, e que eles riam de mim, de tanto saco de M&M's que eu trazia, assim... Porque eu planejava quanto tempo eu precisava pra comer aquilo e beleza.
As prioridades mudaram. Eu não tô nem aí, minha filha. Você vai ter chiclete, não vai. Eu quero passear com a Liz, eu quero... E eu tava falando com eles, eu era pessoa do financeiro. Então eu tinha no detalhe. Eu, desde o meu primeiro trabalho, eu ganhava R$600 CLT. R$600. E eu planejava, no final do ano, eu fazia viagem pra fora do Brasil. Porque eu não comia fora, eu não bebia uma água, eu era toda assim. Saudades. Toda bem organizadinha. E alcançava todos os meus objetivos. A vida foi acontecendo, a gente foi. Viramos empresários, viramos adultinhos, né? Já não tem mais tanto tempo, já não tá sobrando mais dinheiro, casamento, não sei o que, tá, começou a apertar. Aí o Dudu falou, seguro, eu faço as finanças. E o Dudu é suvina, você não tem ideia. Tipo assim, o Dudu ele não compra um chiclete, porque ele fala, vai, R$3, pode precisar depois. Ele é muito suvina. E aí eu não, eu já era tipo assim, eu trabalho pra caramba, eu planejo, eu consigo. E aí esse foi um problema no nosso casamento. E a gente ficou assim, Dudu guardava dinheiro e eu não, Dudu guardava dinheiro e eu não. E isso porque a gente junta as contas. Dei uns 2 anos pra cá que a gente simplesmente ignorou as nossas finanças. Ignorou. Vamos pagar o que dá, a gente vai vivendo, não tem um tempo, esse negócio, não sei o quê. A ignorância. É bom demais. É bom demais fingir que é rico. É bom demais. Só é triste descobrir depois. E aí um negócio que pra mim era tão importante, eu trabalhando, eu criando métodos, eu ajudando clientes, a pessoa falando de falta de dinheiro, eu com certeza, e eu aquele negócio. E eu falando, gente, eu não tô indo pra casa, mas é a minha batalha. Eu vou escolher não batalhar isso porque eu não tenho tempo. Aí eu falei, sabe o que mais? Eu trabalho com planejamento financeiro, eu tenho planejadores financeiros que eu confio de olho fechado. Não tem problema de abrir o meu caos. Só que isso mexeu com minha vaidade. Porque, cara, eu sou empresária, eu criei isso, eu tô fazendo isso, eu conquistei tudo que eu conquistei por conta disso, e lá. Tudo que eu fiz, minha viagem que eu postei no final do ano, tinha que mostrar, né? Então, e aí, fechei o planejamento financeiro. Hoje eu tenho um planejador financeiro. Porque eu entendi que essa batalha eu não quero lutar. Excelente. Então eu tenho uma pessoa cuidando de mim. A mesma coisa da casa, eu tenho uma menina que me ajuda uma vez na semana. Então eu escolhi essa batalha do financeiro não batalhar. Então eu não vou ser louca com isso, preciso de ajuda. Eu sou, inclusive, uma das piores clientes do meu planejador. Não no sentido de... É porque como eu questiono e aí eu fico nessa ponderação, é uma luta interna da organização, de querer fazer aquilo. Sim. E... Enfim, acaba perdendo um pouco, mas é legal porque eu virei cliente do meu próprio produto. Então tem alguém cuidando de mim, tem alguém... Eu acredito nisso, as pessoas precisam de ajuda. Isso foi outra virada de chave, assim, pra mim. Entender que eu posso pedir ajuda. Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso fazer o melhor curso de gestão de patrimônio para saber investir. Eu posso só pedir ajuda. E escolher as batalhas que eu vou batalhar naquele tempo da vida. Eu acho que essa relação é de prioridade, aonde a gente precisa colocar energia, né? Então, não porque você sabe fazer ou porque você é super inteligente para fazer que você precisa fazer, né? Então, eu também tenho uma formação, né, na área contábil, tenho empresa de gestão financeira, de organização financeira para os negócios e tinha uma vida, né, pessoal abandonada. Existia uma época, assim como você falou, que eu contava até as moedinhas que ficavam no meio do carro, assim, eu sabia quanto eu tinha lá para dar de... Tinha um orçamento para o cuidador do carro. Eu também. Então, mas chegou um momento que eu tinha que entender onde que eu precisava botar energia e onde que eu precisava priorizar. E não tem problema nenhum uma pessoa que sabe... Às vezes pode acontecer de você ter que ter uma pessoa para cuidar de alguma área sua que sabe até menos de você. Menos que você, mas você precisa delegar, porque você tem que colocar energia em outra área, né? Então, e eu acho que é extremamente essencial no processo de cura, de reorganização, o aceite, né? A humildade de falar assim, preciso, né? E parece até ser constrangedor, e para mim foi assim, no sentido de, caraca, vou abrir minha vida, as pessoas vão saber da minha vida, vão saber que eu sou uma farsa, mas na verdade eles vão só entender como eu sendo só mais um paciente que precisa de ajuda, né? E eu acho que vai ser o maior prazer, eu acho não, e com certeza para eles é o maior prazer ver o cliente saindo do outro lado, conquistando seus objetivos, batendo suas metas. É a melhor coisa. É a melhor parte, assim. E a gente parar de fugir, porque eu acho que a tendência do ser humano é fuga, né? Então,
eu já sabia onde eu estava, só que eu não queria enfrentar aquilo. O diagnóstico que você tinha, não queria tratar. Exato. Então, assim, deixa pra depois. E uma relação que eu falo, assim, até nessa questão de casa, assim, porque eu acho que, não sei se toda mulher, mas a Thaisa tem um pai que é, tipo, faz tudo, o cara arruma tudo de casa, e, tipo, cara, ele constrói mesa, cadeira, ele constrói até avião, é o Lars Wilber. Meu pai é assim. E, cara, tipo assim, e eu até, me gerava até uma certa frustração, caraca, velho, eu não sou homem. A minha esposa quer que eu arrume tal coisa. Eu falei, cara, a minha fase de vida, o que eu tenho vivido hoje, não me possibilita ser. Não é que eu não queira, mas é porque, assim, se tem uma pessoa que eu possa delegar para fazer isso e que eu consiga gastar a energia que eu gastaria ali para focar no que eu preciso fazer, cara, tá tudo bem. Não tem problema nenhum chamar um marido de aluguel para arrumar um encanamento. Ó. Não, ainda que seja temporário. Exatamente. Ainda que seja assim, ajusta isso pra mim, faz isso, ou me dá uma visão, me dá um respiro. Porque eu não sei você, mas eu fugia. Eu fugia da minha casa. Eu tava sempre no escritório, quando o terapeuta falou assim pra mim, você fica o dia inteiro no escritório porque você não quer ver a sua casa. Porque você não faz o que você não fez o que você queria ter feito na sua casa, então você foge. Aí eu falei, meu Deus. Planejamento financeiro é a mesma coisa. Você tá na situação que você tá porque você tem... Eu falava, tem gente que tem medo de abrir a conta corrente. E eu, por dentro, morria de medo de abrir minha conta e descobri que eu tava no cheque especial, sabe? Então, eu acho que, assim, fazer essa pausa e olhar pra situação e falar, ser estrategista. Então, eu acho que o planejamento, que eu leio muito de livro, é a estratégia. Então, é de fato aquele filme da Mulan, do mapa, que você começa a olhar e falar, o que eu vou fazer agora? Então, é resolver o problema. E na nossa vida é assim, quando você acorda de manhã, você tem uma baita de coisa para resolver da empresa, você olha para aquele cenário e você, como líder, o comandante daquele negócio, você fala, é isso que a gente vai resolver agora. E vamos. A mesma coisa na nossa vida, assim. Então, é isso que eu vou resolver agora, o que eu vou tratar agora. E eu não vou fazer sozinha. Então, já aprendi isso. Então, vamos embora, vamos fazer junto. Vou chamar quem eu tiver que chamar. Hoje eu falo, assim, uma frase que um cara falou, eu gosto de ser o mais bobo da mesa. Então, eu vou sentar com gente muito importante e vou fingir que eu tô entendendo. No final, eu vou pesquisar, mas eu vou aprender alguma coisa com essa pessoa. Então, não ter mais esse lugar de eu sei tudo. Eu tenho controle de tudo, eu tenho a ordem, eu tenho o planejamento, eu sei pra onde eu tô indo. Não, eu sou o bobo da mesa. Então, tipo, eu quero ouvir o que as pessoas têm pra falar, porque alguém vai te ensinar alguma coisa que você vai falar, putz, amanhã eu vou fazer isso. E não precisa planejar muito pra isso, não. Tem coisa que é agora, assim, tem coisa que na sua casa que já dá pra resolver. É o planejamento financeiro, que é só pedir ajuda, pagar um negócio e ir, passar uma reunião por mês e resolver isso. Cara, quanto tempo você não tá ansioso com dinheiro, sabe? Quanto tempo você não tá ansioso com o seu horário que você não tem tempo com as crianças? Então, não. Terça-feira, futebol é do Arthur e acabou. Então, ninguém vai te tirar isso, sabe? Então, eu acho que a longevidade, o legado, a qualidade de vida é saber que, cara, onde eu sou insubstituível, é saber, cara, eu posso falar, filho, eu fui em todos os seus jogos de futebol. Todos. Faltei nenhum. E a empresa, tu vai lembrar das pessoas que viveram isso com você e que pessoas que passaram, que construíram uma história com você. Então, no auge, né, dos meus 32 anos, ainda tenho muito para aprender, eu falo isso, cara, é muito bom viver esse tempo que a gente está vivendo, assim, porque a gente está redescobrindo uma nova forma de viver, assim, essa pressão de que com 30 tinha que estar tudo perfeito e com 40 aposentar já não é mais real, assim. Então, a gente tem a chance de fazer diferente, de reconstruir, de ter famílias mais saudáveis e deixar uma vida, um mundo, um lugar, né, um legado mais saudável, de pessoas melhores, de filhos melhores, que vão errar outras coisas, nós que a gente errou, mas a gente ser intencional. É a frase desse ano, assim, eu quero ser, pra mim, eu sempre escolho palavras, era ser autêntica, então voltar a quem eu era, então, e ser intencional. Eu não vou mais perder tempo, eu não vou perder tempo correndo, eu vou ser intencional. Se é na conversa com o Jason, eu vou ser intencional, vou viver, vou chorar, vou me emocionar, eu não tô preocupado com outra coisa. Nossa. E é um alerta todo dia, né, pra não errar de novo o mesmo erro. Quanta riqueza. Eu gostei. Muito bom, gostei demais, de verdade. Bom também. Demais, Tati. Pode chamar. Agora obrigado, eu já sou experiente em podcast. Experientaça.
Muito bom! Se você chegou aqui, você é demais, de verdade. E pena que eu vou falar isso no final, mas se você assistir tudo isso aqui, ó, eu vou falar isso aqui agora, porque aí a minha corta e o nosso editor João vai editar e vai colocar lá na frente. Assista tudo. Fonte do sucesso para você ser feliz. Assista tudo, de verdade. Quanta riqueza. Obrigado, Laís, Obrigada mais uma você vez. Foi pelo convite. sensacional. Tamo junto. De verdade. Gente, aproveitem e até a próxima. Até.